como foi sua trajetória profissional e suas experiências no mercado de trabalho sendo mulher? Acredito que foi um pouquinho desafiador, ainda mais pela minha idade. Por eu ser nova, às vezes as pessoas não dão muita credibilidade no que eu posso alcançar. Olha, o mercado de trabalho sendo mulher é um pouco difícil. Acho que a gente sempre larga um pouco atrás dos homens. Acho que a gente tem melhorado muito nesses últimos anos, assim. Eu comecei minha carreira profissional em 2009, então já tem um caminho aí. Durante todo esse meu caminho, é óbvio que a gente passa por alguns percalços, né, no sentido de ser mulher, de estar numa posição até de liderança e ser mulher não é muito fácil. Mas eu acredito que a gente evoluiu muito e acredito que a posição que eu ocupo hoje, na empresa que eu ocupo hoje, eu sou muito respeitada mesmo sendo mulher. Acho que eu vivi um pouquinho de tudo. Eu tive muitas experiências desafiadoras. Eu comecei cedo, um pouquinho antes da idade que você tem hoje, podemos falar que há 20 anos atrás não se falava muito com relação à trajetória da mulher dentro de uma empresa. Então eu tive bastantes experiências desafiadoras, desde trabalhar em lugar que eu era basicamente a única mulher, em lugares que era impossível a gente enxergar um cargo de liderança mulher, mas eu acho que, enfim, isso vai fazendo com que a gente fique mais forte, entenda onde você quer estar, isso é muito importante, onde você não quer estar. Hoje eu tenho bagagem suficiente para entender qual é o ambiente que eu não quero estar profissionalmente. Por que você escolheu o seu curso e como você vê as mulheres na sua futura profissão? Então, eu curso duas coisas diferentes, né? Eu faço faculdade de psicologia pela parte da manhã e eu faço comunicação digital pela parte da noite. Então, eu vivo esses dois mundos, né? Querendo ou não. Eu me identifiquei com a área de psicologia desde que eu era muito pequena. Eu gosto muito de entender sobre a mente humana e todas essas coisas e o comportamento humano. Então eu decidi cursar psicologia justamente por causa disso. Inclusive, psicologia é um curso que a maioria das pessoas que cursa são mulheres, né? É um curso que tem uma predominância muito grande do gênero feminino, o que eu particularmente acho lindo. E acabou que, depois de um tempo, essa parte da comunicação social foi se aflorando muito em mim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa também, muito criativa, e eu quis fazer uma faculdade que me desse base em relação a tudo. Eu trabalho como influenciadora, então eu tenho uma responsabilidade muito grande falando das coisas que eu falo na internet, e eu decidi ter um estudo também em relação a isso. Desde novinha eu sempre gostei muito, assim, de entender mais sobre os alimentos, e muito nova, eu acho que até por causa da sociedade que a gente vive, eu entrei no mundo da cultura das dietas, aquela coisa meio da pressão estética, só que nisso acabou tendo o seu lado bom, que foi que eu comecei a me interessar mais pelo assunto e eu descobri que a nutrição, ela ia muito além de você emagrecer, de você estar dentro de um padrão, sabe? Então, o curso pra mim representa, acho que, a forma das pessoas verem a relação delas com a comida mesmo, sabe? Tá. Eu acho que desde que eu nasci eu já sabia a resposta do meu curso. Desde pequena eu sou viciada em televisão, em câmeras, em pessoas, em comunicação em geral, assim, marketing também, em relacionamento humano. Então, o curso nunca foi minha dúvida, eu sempre quis ir para a área de comunicação. E eu não sabia que até na área de comunicação, para ser mulher, é uma dificuldade, sabe? Querendo ou não, até nessa área é mais difícil pra gente, porque o machismo atualmente, querendo ou não, ainda é instalado na nossa sociedade. Então acho que a gente tem que ter esse discernimento em saber a nossa hora de falar chega, não vou passar por isso, pra gente ter total consciência do que a gente tá fazendo e se portar nos lugares. Olha, eu escolhi cursar medicina porque eu acho que é uma coisa que você nasce querendo. Parece papo clichê, mas eu acho que é meio que vocacionado. Então essa ideia de poder cuidar, de ajudar, de aliviar a dor do outro é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Então, o que você considera mais importante no seu trabalho hoje? O que você acha que realmente faz diferença, principalmente com moradoras mulheres? É justamente eu impactar de uma forma positiva na vida das pessoas. Então hoje a minha principal função é trazer de fato essa experiência
para uma futura moradora que está chegando agora numa cidade grande, que está vindo estudar e está saindo, né, de casa, da casa dos pais pela primeira vez? Eu acredito que o meu trabalho, até como mulher, é transformar o local para ser o mais acolhedor possível para uma mulher. Não existe essa questão de competição. E, sem dúvida, é o trabalho em equipe. Eu acho que hoje é um dos nossos pilares fundamentais. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Como que a Olivem te acolhe como moradora mulher? Você se sente segura e ouvida na sua comunidade? Eu me sinto segura. Eu acho que mesmo sendo um espaço que muita gente mora, um espaço comunitário, assim, cozinha compartilhada, rooftop, as pessoas sabem respeitar, sabe? Eu tenho certeza que caso aconteça alguma coisa, os funcionários vão estar ali para ouvir a gente, para tomar conta. Tem câmera em vários lugares, então me sinto super segura e protegida, sabe? Como mulher dentro da Olivem. Eu acho que, primeiro de qualquer coisa, o que eu acho que todas as mulheres priorizam sempre é a segurança. É um ambiente que eu me sinto muito segura. Tanto para expor alguma coisa que tenha me incomodado, se tiver com algum problema, eu acho que todo mundo é muito aberto. Tanto em questão da equipe, quanto dos moradores mesmo, sabe? Eu vejo que é um ambiente de tanta integração, de tanta dinâmica legal, que vai criando essa união mesmo entre as pessoas, sabe? Que faz com que você fique muito à vontade de dizer como você se sente, de você expor se algo não tá legal, que dificilmente acontece, mas se acontece a gente tem esse espaço. Então acho que isso como mulher é muito importante, assim, essa abertura, essa segurança, essa integração mesmo. Eu me sinto muito acolhida e muito segura. Acho que as pessoas são sempre muito dispostas a ajudar. E deixa claro que a gente tem esse local de respeito e segurança, que a gente pode ser uma voz feminina ouvida. Eles têm muitas medidas justamente para a gente manter essa segurança, a abertura ser só com a digital, enfim, todas essas coisas que a Olivem faz justamente para a segurança das mulheres, além de eu me sentir muito acolhida, muito escutada pela Olivem. Eles sempre me perguntam, tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Fale sobre isso, né, para que a gente realmente possa estar sempre evoluindo. Bom, a gente faz parte de uma geração feminina que historicamente está crescendo com mais oportunidades iguais, mas ainda precisa de muitas mudanças. A gente sabe disso. Onde você quer chegar e o que você quer construir para o seu futuro? Eu quero continuar me desenvolvendo, né, para futuramente ainda estar em um cargo de liderança, desenvolvendo outras mulheres também, fazendo com que elas se enxerguem também em um cargo, né, de liderança e sempre interessadas em se desenvolver e aprender com novos desafios. Então, para mim, esse é o principal foco, né? Discutir mais sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e, de fato, entender que não existe diferença de capacidade se você é mulher ou se você é homem. E eu acho que a gente, e eu até como liderança aqui dentro, tento fomentar isso com o meu próprio time. Eu acho que a gente precisa dar mais oportunidade para as mulheres, abrir esse caminho para que elas possam seguir. Eu tenho 2 filhos e que eu consiga criá-los de uma maneira consciente e que sejam pessoas melhores do que eu fui, do que eu vivi, que possam dar experiências principalmente melhores da que eu pude participar. Sim, fazendo a sua parte. Exatamente. E você, Júlia, como quer contribuir para essas mudanças e o que você acha que é o mais importante a ser mudado? Então, eu acho que pensando para nós mulheres, assim, eu acho que o mais importante é falar calma, entendeu? Tipo, tanto para nós mesmas quanto para outras, porque eu acredito que a cobrança das mulheres já é muito grande em tudo. Então, você tem que estar perfeito o tempo inteiro, você tem que ser uma boa aluna no mercado de trabalho, você tem que se destacar, tem que fazer muito esforço para mostrar que você é realmente boa. Mas com isso, mostrar para as mulheres à minha volta que, tipo assim, elas não precisam estar o tempo inteiro provando isso ou tornando esse processo tão pesado, sabe? Mas lembrar de se valorizar, lembrar de ter um tempinho para se cuidar, conversar com outras pessoas, ter essas pequenas coisas que fazem tanta diferença, assim, para nossa saúde mental, pra gente viver também e não só estar o tempo inteiro performando e mostrando que a gente é válida, que a gente
tem esse valor baseado no olhar dos outros, né? Então, sim, eu acho muito importante a gente se apoiar nesse sentido, assim, e lembrar nós mesmas também sempre, né? Eu acho que realmente o mais importante a ser mudado tem muita relação com a mente das pessoas, né? Apesar da gente já estar vivendo um ambiente com oportunidades mais iguais, a gente ainda vive um machismo muito escancarado, né? Uma coisa histórica mesmo, que está enraizada em muitas pessoas. Então, é isso, tá cada vez lutando para alcançar novos lugares, cada vez mais, pra gente não ter que ficar o tempo todo se justificando. Olha, eu quero contribuir para as mudanças de uma forma bastante prática, porque eu acho que a palavra acalenta e gera, de fato, uma inspiração, mas eu acho que nada melhor do que o exemplo. Quando você vê uma pessoa, principalmente uma mulher, se mexendo, você realmente pensa, nossa, eu posso. E eu quero que outras meninas me vejam com esse olhar de inspiração, como eu vejo outras pessoas. Qual a sua maior inspiração feminina e o que em você pode inspirar as outras mulheres? Mas eu não posso deixar de citar a minha avó, que hoje já não está mais com a gente, mas sem dúvida é a minha maior inspiração. Inspiração de que minha avó faleceu com 94 anos, ou seja, ela viveu uma época completamente diferente da minha, da sua, mas eu não lembro de ouvir a minha avó com uma fala preconceituosa. Minha inspiração feminina é a minha mãe, como mãe e pai. Cara, eu vou falar que é uma das minhas maiores inspirações femininas é a minha namorada, e não só ela como pessoa, mas a gente como casal. Eu sei que um casal de duas mulheres hoje em dia é uma coisa difícil, né? Ainda tem muitas pessoas que não aceitam e a gente vive uma luta todos os dias. Então, além da minha namorada ser uma pessoa que, assim, eu admiro muito a pessoa que ela é, que todas as coisas que ela lutou, que ela batalhou para chegar onde ela tá, eu também vejo muito o nosso relacionamento como uma luta diária. E uma coisa que eu acho que eu posso inspirar em outras mulheres é esse meu lado comunicativo, né? Eu não tenho medo de falar as coisas, de realmente me expressar, e eu acho que isso inspira, né? Quanto mais você fala, mais isso inspira outras pessoas. Então, eu acho que esse é um lado meu que pode vir a inspirar outras mulheres também. Gostaria também de certa forma, inspirar as pessoas no sentido de aprendizado, de absorver a sua experiência, a do outro. Eu acho que acolhimento é a palavra que me define. Eu acho que, acima de tudo, as minhas tias, a minha mãe, sempre estavam ali comigo, então elas são referências como mulheres. E também a minha madrinha na área de comunicação, porque ela fez publicidade, então eu sempre vi ela ali como uma referência e ela sempre me incentivou, sempre me apoiou, ela que me deu minha primeira ring light ali para eu gravar meus vídeos, então sempre foi uma referência para mim. E eu quero inspirar as pessoas. Tem tantas coisas, né, pra gente inspirar, mas eu acho que o meu trabalho, querendo ou não, na área que eu trabalho, a maioria dos cargos, os homens que ocupam, e eu quero inspirar mudando isso. Eu quero mostrar que eu também posso ocupar aquele lugar como uma mulher, sabe? Eu quero falar para as pessoas que a gente também consegue. Nos dois âmbitos que eu mais gosto, né, que é a comunicação e a medicina. A Glória Maria, sem dúvida, é uma das minhas maiores inspirações. E a Jaqueline Góes, que é uma biomédica baiana que coordenou o sequenciamento genético do Covid em 2020. Então, assim, são as minhas maiores inspirações. E eu acho que, enquanto uma mulher preta, acho que eu quero mostrar e poder que as pessoas se inspirem em mim nessa questão de garra e de mostrar que quando uma mulher, principalmente quando uma mulher preta se movimenta, a estrutura toda da sociedade se movimenta. Cara, eu acho muito difícil dizer uma inspiração feminina, sabe? Eu acho que se a gente para, pra olhar no redor, acho que todas nós nos inspiramos um pouquinho, sabe? Às vezes eu tô com algumas amigas, a gente tá lá, sei lá, até tarde estudando e olhar e falar, cara, você é muito incrível pelo que você tá fazendo, sabe? Ter essa força, você vê gente próxima levantando cedo, indo cumprir o dia mesmo cheia de problema, ou quando você bate o olho em uma mãe no metrô se revirando pra dar conta dos filhos, sabe? Eu acho que tudo isso são coisas que fortalecem a gente como mulher, sabe? Quando a gente para pra perceber,
daquele negócio de tentar ser melhor por ver tantas outras sendo melhores também, sabe? E o que eu acho que o que em mim pode inspirar outras mulheres é meio complicado falar de si mesma assim, mas eu acredito que é exatamente isso que eu comentei agora, sabe? Esse poder de olhar com sensibilidade para a pessoa que está na sua frente. Eu acho que se todo mundo tivesse isso, ia ser muito bom para todo mundo, sabe? Ia gerar mais acolhimento e também mais compreensão, sabe? De autocompreensão, né? De você ver outras pessoas passando pela mesma situação e não se comparar tanto. Exatamente.